Fala, meus amigos e minhas amigas, a paz seja convosco. Hoje eu tenho a mensagem de Jesus, da série Jesus. E antes de nós iniciarmos, essa série aí maravilhosa, vamos orar com o nosso Pai maravilhoso, Meu Deus, meu Pai, que nós viemos a fazer prodígio, maravilha aqui, que todos venham crer, contemplar a maravilha que o Senhor faz nas nossas vidas e que nós podemos fazer através do nome do Senhor, através do Senhor, que sem o Senhor nós não podemos fazer nada. Muito obrigado por tudo que o Senhor fez, vai fazer ainda nas nossas vidas, porque a palavra do Senhor fala que nós vamos fazer coisas maiores do que o próprio Jesus fez. Vamos fazer prodígios aqui, maravilhas, muitas coisas que o Senhor prometeu vai se cumprir nas nossas vidas, em nome de Jesus. Que o Senhor venha tocar nessas pessoas que não são convertidas ainda, transformar cada um, que venha a seguir ao Senhor, seja a ovelha do Senhor Jesus Cristo, deixa de ser bode, de ser lobo aí, sendo escravo do mundo, na perdição do mundo, fazendo as coisas do mundo, servindo ao Deus do mundo, que é o diabo, Satanás. Que diabo é o divisor, que fica dividindo, tendo contenda, dividindo muitas pessoas na igreja, pessoas lá e cá, meio barro, meio tijolo, que não é frio, não é quente, a pessoa está morta, mas que seja forte na fé. Seja quente, seja cheio de unção do teu poder. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que venha dar testemunho, falar do que o Senhor fez na vida dela, pode fazer na vida de qualquer um. É só crer, a pessoa ter fé e aceitar o Senhor Jesus Cristo como Salvador. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que as demais coisas serão acrescentadas. A palavra do Senhor fala, buscar o reino de Deus sobre todas as coisas, em primeiro lugar, e as mais será acrescentada. Que o Senhor venha acrescentar anos de vida, acrescentar bênçãos, que não venha faltar nada, porque o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu creio que não vai faltar na vida também de nenhuma pessoa que está aqui. Em nome do Senhor Jesus, porque o Senhor suplica, o Senhor multiplica na vida de cada um. Então, vai, Deus, enchendo, Deus, aonde precisa, Deus, do teu toque, vai tocando, Deus, em nome de Jesus. Usa, faça conforme o Senhor queira, Deus, a tua vontade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E a mensagem que o Senhor nos deu hoje, ela se encontra lá no Evangelho de João, tá? Evangelho conforme escreveu o apóstolo João, capítulo 10, e versículo que a gente vai ler vai ser 42, que o Senhor vem dizendo assim: e muitos ali creram nele. Aí você vai crer o quê? Foi maravilha? Foi um milagre que ele fez ali? Alguma coisa impossível, Para Deus nada é impossível, A Deus do impossível, das causas impossíveis. Não, ali, creram nele, foi uma forma dele falar, que ele já vinha pregando, falando há muito tempo, que aqui vem na festa da dedicação. Ele estava na festa da dedicação, lá era inverno, Aí Jesus passeava no alprendre de Salomão, ou no templo, na casa. Agora não tem templo de Salomão, mas a gente sabe que a casa é de Deus, vai ser construída por Salomão. Mas a casa é de Deus, igual a igreja que a gente vai, o templo, assim, tabernáculo, é a casa de Deus, a casa de oração. E Jesus estava passando por lá. E muitos judeus, estavam lá rodeando a ele. Judeus, os fariseus, pessoas que religiosas, pessoas que seguiam Moisés, que não acreditavam que Jesus vinha curando, fazendo milagres, coisas, as pessoas achavam que eram outros deuses, que Jesus não era Deus, que Jesus não era Jesus, que Jesus fazia aquilo dali pela uma força maligna, não uma força divina de Deus. E criticava ele, queria que ele parasse de fazer
as coisas boas. E igual nós não podemos parar. As pessoas tentam fazer de tudo pra gente parar no caminho, pra gente parar de buscar Deus, pra gente parar de servir a Deus, de ir na casa de Deus, de fazer uma coisa de cristão, do servo de Deus, né? De buscar a melhor parte, que é estar ao lado de Jesus, buscar Jesus. O inimigo vai tentar fazer de tudo pra gente não orar, pra gente não buscar, jejuar, ler a Bíblia, dar sono, bota sono, né? Bota coisa na mente pra gente cantar a música do mundo, não cantar louvor a Deus. Pessoas, né, conseguem gravar mais a música do mundo do que louvor a Deus. Louva, porque tudo louva. Ah, a música é cantada. Não. Louvor significa louvando a Deus, né? Música de Deus, música gospel, cristão. Mas ele não fala louvor, fala música, música mundana. Mas a pessoa que está cantando a música mundana está louvando outros deuses. Entendeu? Está cantando, atraindo coisas ruins para dentro de casa, para dentro de si. Que quando a gente escuta louvor, atrai coisas boas, né? Mas quando está cantando música do mundo, música singular, atrai coisas, né, espírito ruim. Ainda mais aquela pessoa que já está com um demônio, né, no corpo, com um espírito maligno, entra 7, né, naquela pessoa e aquela pessoa fica mais apoderada pelo inimigo. Isso que Satanás quer, mas nós temos que gravar música gospel, louvores a Deus. Gravar as coisas de Deus. A palavra do Senhor fala, seja imitadores de Cristo, imitadores de Deus. Paulo falou, não quer imitar Deus, não quer imitar Cristo, imite a mim, porque ele imitava Cristo. Então, fazer as coisas certas, as coisas de um servo, de um cristão. Vão tentar parar, vão tentar nos desanimar, mas não podemos parar no caminho, retroceder, fazer igual a mulher de Ló, que olhou para trás e aí virou uma pedra. Então não podemos, né, olhar para trás. A palavra do Senhor fala, siga o alvo que é Cristo. As coisas velhas se foram e tudo se fez novo. Então nós temos que buscar coisas novas, buscar conhecimento de Cristo, buscar Cristo de qualquer maneira. Entendeu? Independente do outro vai falar, achar, não importa. Tu fala, eu quero é Deus, eu quero mais de Deus, eu quero mais de ti. Menos de mim, mais de ti, mais de Cristo. A palavra do Senhor fala, tudo que pedir em oração, crendo, receberei. Se pede a Deus, recebe. Mas tem que pedir bem, que se pedir mal, aí Deus não dá, porque só dá o que lhe atrai, o que agrada a Ele. Não é o que nos agrada. O que for para o nosso deleito, Deus não vai querer dar. Ele vai dar o que a gente precisa, o que a gente tem que fazer para compartilhar o bem, ajudar as pessoas de bem e ajudar, né, os amigos, o que precisa, né, o necessitado. Fazendo caridade, nós temos que fazer caridade. Jesus fez muita caridade, muita coisa boa, então nós temos que fazer. Ajudar o próximo, amar o próximo. E Jesus era isso, Jesus fez isso. Então nós temos que fazer isso. E quando Jesus chegou, né, naquele templo, lá, naquele lugar lá, cercou os judeus lá e começaram a criticar Jesus, a falar dele. E Jesus falava que ele era o Messias. E os judeus não acreditando, que eles estavam à procura do verdadeiro Messias. Que para eles não era, fingia, porque veio muitos deuses, muitas pessoas falando que era Jesus, morreu. Não era Cristo, falava em nome de Cristo, mas não era. E eles estavam cansados disso, achou que Jesus era mais um. Mas Jesus era Cristo, Jesus falava, proclamava, eu sou Cristo, eu sou o Messias, o Emmanuel, Deus convosco. Ele operava, Jesus fazendo várias coisas, e falava, eu faço tudo e vocês não creem, não adianta. Ele, as obras que eu faço é no nome de meu Pai. Vocês testificam de mim, que as pessoas veem, mas não querem acreditar, não querem cair a ficha. Os próprios discípulos de Jesus, quando Jesus ele ressuscitou, Tomé duvidou se era Jesus.
quando Jesus ressuscitou, quis ver as mãos furadas, né? Jesus era o homem das mãos furadas. Foi ver aí o buraco na mão dele e crer. Aquele filho do como fosse o coronel, né? Do homem lá, líder lá do exército lá, um general. Jesus falou só crendo, só vendo para crer. Né? O Pedro, quando caiu, ele queria ver se era Jesus. Duvidou de Jesus, por isso ele andou nas águas. Se for o Senhor, né, que eu vou até aí. Ele foi, mas chegou uma hora que ele ficou com medo de cair, acabou caindo. Nós não podemos, temos que estar seguro. Jesus está no barco, igual quando os discípulos estavam no barco. Jesus estava no barco, eles com medo, desesperados. Queria acordar Jesus, mas Jesus estava tranquilo. Quis saber que ia precisar de Jesus, mas esqueceu que Jesus está no barco. Então o barco não ia virar, porque Jesus está no controle. Jesus está no controle das nossas vidas. Ele está no controle de tudo. E Jesus foi só não falar, acalmou o mar, acalmou o vento, que até os discípulos ficaram, né, depois que viram, quem é esse homem que acalma, né, a tempestade, acalmou o vento, acalmou o mar, e andava com ele. Imagina quem não andava com Jesus, porque esses judeus aí, eles queriam era condenar Jesus, tacar pedra. Estava querendo dar um jeito para poder matar Jesus, porque Jesus fazia o bem. Porque Jesus ajudava as pessoas. No que ele podia ajudar, ajudava. E Jesus já vinha falando muito para aquele judeu, tentando converter. E a gente fica assim, né, falando com as pessoas aí do mundo. E as pessoas não querem ouvir Jesus, não querem ouvir a palavra de Jesus, não quer ouvir, não quer ver a gente falar de Deus, já fica nervoso. Que as pessoas botam na tecla uma coisa e não quer tirar de nenhum jeito. E esse judeu era assim, religioso, que só seguia Moisés, a lei de Moisés. Esqueceu que Jesus, ele não sabia que Jesus veio para completar a lei de Moisés. Que Moisés só escreveu a tábuas por causa de Deus. E por causa de Jesus, porque Jesus estava com Deus, mas Jesus é Deus em forma de homem. Que Jesus, né, veio aqui na terra, né, que Deus veio em forma de anjo, ninguém acreditaram. Deus, né, mandou o primeiro homem, o homem foi falho, pecador. Então ele mandou o seu filho amado, né, Jesus Cristo, veio em forma de homem para ver se as pessoas acreditavam, ainda mais o judeu. E mesmo assim muitos não acreditaram, até hoje não acreditam. E Jesus, ele veio, né? Muitas pessoas aí de fora, só de ouvir falar, acreditavam em Jesus, mas aquelas pessoas judeus viam e não acreditavam. Muitas pessoas não acreditam que a gente é cristão pelo nosso passado, mas Jesus transforma. E Jesus queria transformar a vida daquele judeu. Falando de Deus, falando dele, tentando explicar tudo que a gente explica, as pessoas não estão nem aí. Não quer ouvir. E a palavra só fala que quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ele não era igreja, mas poderia ser, se desse ouvido. Que aquele que sabe, né, o que é o certo e faz ou pratica, esse se chama filho de Deus. Ele era, né, uma criatura formada, criada por Deus. Mas não era filho de Deus. Jesus queria converter aquelas almas. Queria que eles fossem seguidores dele, que fosse ovelha, porque Jesus falou que se fosse a ovelha dava ouvido, mas ele não era ovelha, era o bode, né, lobo, mas não dá ouvido, não conhecia. E Jesus falando, eu e o Pai são um só, que ele era filho, mas era pai também, que Jesus era a Trindade, é Pai, Filho e Espírito Santo. Aí os judeus já estavam nervosos, que não queriam ouvir Jesus falar, mas já estava né, querendo, né, alguma brecha para poder tacar pedra, né? Que foi assim igual fizeram, né,
aqueles romanos, né, o povo judeu que seguia a lei de Moisés, né, se dá aquela mulher adúltera, queria tacar pedra naquela mulher. Mas Jesus foi e jogou na cara para eles: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Que queria condenar a mulher, mas o homem que estava com ela tinha que ser apedrejado também. E queriam botar a culpa na mulher. Ela pecou, mas ela não poderia ter adulterado várias vezes. Devia ser a primeira vez. A gente erra para nunca mais errar. Aprende com erro. Ninguém gosta de errar, ninguém mais aprende a gente, infelizmente, erra. Somos pecador, somos falhos, vai errar. Nós não vivemos na prática do pecado. Mas nós somos pecador por natureza. Nascemos da descendência que era pecador, né? Poderia não ser, mas Adão não pecou. Então, por causa da nossa descendência, nós já nascemos pecador, já nascemos pecando. Se você falar eu não sou pecador, já está pecando, já está mentindo. Mentir é pecado, está errado. Jesus foi que aquilo dali acabou com eles, que cada um ali não poderia ser o mesmo pecado, mas pecou. Então tinha que todo mundo morrer apedrejado. E todo mundo foi e deixou para lá. Largou as pedras e deixou no chão. Ficou sem argumento o que falar. Então Jesus, ele falava, ele fazia as boas obras, as obras por causa do Pai, que Deus dava todo o poder, toda a autoridade para ele, né, expulsar demônio, curar pessoas, enfermos, ajudar o necessitado. Entendeu? Que muitos caluniavam, chamavam ele de que adorava a Deus Amon, que ele fazia, operava, né, expulsava demônio porque era demônio e Jesus não era. Não tem como demônio expulsar demônio. Ele joga, atrai mais demônios. Não vê o endemoniado, o gadareno? Estava cheio de demônio. É um endemoniado que estava com milhões, uma legião no corpo dele. Que devia ter pouco, mas aí você vai começando a fazer coisa de errado, vai atraindo o demônio, vai indo. Até chegar o chefe. Por isso, muitos quando expulsa, né, o demônio da pessoa, chamam o chefe. Porque senão não sai. Complicado. E vai atrás de onde tem brecha. Por isso nós não podemos dar brecha, fechar as brechas. Entendeu? E começaram, entendeu, a falar. Jesus continuou falando. Entendeu? Falando, pregando a palavra, falando a palavra, já que ele não sabia da palavra. Então Jesus começou a falar da palavra para eles, pregando. E depois Jesus foi, retirou. Eles tentaram prender, entendeu, Jesus. Mas Jesus foi, virou as costas, não deu ouvido, né? Que o que a gente não pode fazer é dar ouvido a quem não ajuda em nada. A gente temos que dar ouvido a quem não vai ajudar, não vai nos edificar, não dá coisa boa. Para prejudicar, querer fazer o mal, a gente não dá ouvido. E muitos vão falar mal, a palavra de Jesus falou. Muitos vão lhe odiar, caluniar, né, negar por causa do meu nome. Porque se não fosse, o mundo ia amar. Mas por causa de mim, o mundo vai te odiar. Porque vocês não somos do mundo, eu não sou do mundo. Que nós não somos daqui, somos lá do céu. Nosso lugar é no céu, não é aqui. Teu lugar está guardado. Jesus preparou, né? A casa é muita morada no céu. Uma delas é tua, em nome de Jesus. Vai ser quando vir o arrebatamento. Vai estar lá. Jesus falou, faça as obras do meu Pai. Acredite, Jesus falando para acreditar. A gente não precisa implorar, Jesus não estava implorando, mas estava falando, fazendo de tudo para eles acreditar. O que Jesus fazia era a obra de Deus na vida dele. Era por causa de Deus. Aí Jesus retirou, né, lá para o Jordão, né, o Rio Jordão, onde João Batista, antes de Jesus aparecer, né, em cena, João Batista, né, começou a pregar, falar, né, e aí João Batista, né, muitos acreditavam em João Batista. Nas pregações, muitos convertiam, ele batizava mais pessoas lá naquele Rio Jordão. Então Jesus foi lá,
onde João Batista batizou, né? Restaurava a vida daquelas pessoas que estavam cabisbaixa, estava triste, doente, e finalizou ali, pregando arrependimento para aquelas pessoas se arrepender. E as pessoas, muitos ali, por isso muitos judeus se converteram. E graças a Deus, a maioria continua sem crer em Jesus, mas muitos creram na pregação de Jesus, porque viram que Jesus estava falando a verdade. Jesus é a verdade, Jesus sempre vai falar a verdade, vai fazer as coisas certas, vai falar o certo. Aí muitas pessoas viram que o João Batista falava, que falava até de Cristo, falava de Jesus, o primo dele, o Messias. Era verdade, que João Batista não curou, não fez nenhum milagre assim, mas converteu muitas almas. No nome de Jesus, pregava de Jesus, falava do homem, que ia vir batizar com fogo o Espírito Santo. E Jesus falava do Espírito Santo. A gente, não fala. Jesus falava do Espírito Santo. O Consolador é o quê? É o Espírito Santo, que habita dentro de nós. Então nós não podemos nos calar, deixar de falar, de pregar, Falar do seu de por todo mundo, pregar é o reino a toda criatura. Falar do reino, falar de Jesus. Que muitos ali, a gente pensa que não, mas muitos podem crer que a gente está falando. Que muitos ali creu nele, creu no Jesus Cristo, através do Evangelho. Então evangelize, fale. Tá? Muitos não estou nem aí, mas se você salvar uma alma, a fé está no céu. Tá? Você está fazendo o dever como cristão. Tá? Que você está aqui para... Aqui a gente está de passagem, somos forasteiros, somos peregrinos. Nós estamos aqui para cumprir uma das missões que Jesus fez. Foi evangelizar. Então evangelize. Tá? Fale, abre a tua boca. Tá? Que tua boca tem muito poder. Nossa boca tem poder de abençoar, fazer muitas coisas que a gente nem acredita, mas sabe a falar na hora certa. Tá? A palavra do Senhor fala que a gente abrir a boca, Deus usará, Deus vai falar. A gente não vai falar o que a gente quer, mas vai falar o que Deus quer. Na hora certa, no momento certo, que as coisas certas acontecem. Não é nada por acaso, mas é tudo no tempo de Deus. Talvez alguém não vai se converter agora, mas daqui a algum tempo que a palavra do Senhor ela entra na nossa... A gente fala, a palavra ela nunca sai vazia, ela entra e vai entrar na vida daquelas pessoas, aquelas pessoas vão mudar através de você. Não foi você que muita gente se gloria, foi eu que ganhei aquela alma, foi eu que falei aquelas palavras, não foi você. Que sem Deus não conseguimos nada, mas você foi instrumento de Deus aqui na terra, usado por Deus, boca de Deus, profeta, para profetizar, falar as palavras de vida eterna.